Continente Park Shopping e Eviva Bertolini, sua casa, sua vida, apresentam Bom Vivan Ano 8, um oferecimento. Eco Energizing, Devi, a joia da vida, Shopping Iguatemi, Mackenzie, colecione boas lembranças, TAM Viagens, novo endereço, Rua Herman Blumenau, 253 Centro, fone 3029-5300. Olá, muito boa noite. No ar o nosso Bom Vivan, transmitido da maravilhosa loja Eviva Bertolini. No programa de hoje eu tenho a honra e o prazer de receber o maior colunista de política do estado de Santa Catarina. Eu estou falando de Moacir Pereira. O nosso programa tem o prazer de conversar com uma lenda do jornalismo. Ele vai contar um pouquinho da sua história, começou na década de 60, está há mais de 45 anos na profissão, é casado há 42 anos. O nosso Bom Vivan já está no ar no oferecimento de Eviva Bertolini, sua casa, sua vida, do energético Eco e do Continente Park Shopping, que vai revolucionar a região da Grande Florianópolis. Muito bem, estamos começando mais um programa, hoje recebendo Moacir Pereira, há mais de 45 anos. Moacir, você começou no final da década de 60. 64. Numa época que o Brasil era completamente diferente de hoje. Foi difícil a responsabilidade de assumir a profissão de jornalista? Bom, difícil. Bom, primeiro eu gostaria de transmitir a todos os seus telespectadores e a você especialmente o meu abraço carinhoso, a minha estima pelo privilégio de participar do seu programa. É uma oportunidade realmente importante para mim, para minha família e para minha carreira profissional, porque esse convite é um reconhecimento do trabalho que eu venho realizando aqui na imprensa catarinense. Léo, eu comecei em 1964, vai fazer, portanto, final de 63, início de 64, então próximo de 50 anos. A maioria dos telespectadores não tem nem essa idade. E difícil, eu diria que não foi diferente, muito diferente, porque o jornalismo é uma atividade difícil todos os dias. Para fazer minha coluna hoje, eu tive muita dificuldade, certo? E eu não fico nem tranquilo quando aperto lá no Enter e disparo para o jornal. A dificuldade é... Dificuldade de obter a informação, dificuldade de selecionar o assunto que você vai falar na televisão, na rádio ou no jornal, entendeu? Sobretudo no jornal, pelo impacto, porque ele fica, na verdade, para a imortalidade. O jornal gravado. É o lugar que a sua consciência trabalha mais? Não há dúvida nenhuma. Primeiro, que eu tenho que trabalhar com mais responsabilidade. Segundo, com mais informações. Terceiro, com diferenciado, porque o leitor que está me lendo todos os dias, no dia anterior e no mesmo dia, antes dele tomar o jornal, ele já ouviu a televisão, ele já ouviu o rádio, já viu a televisão, já ouviu o rádio, já consultou a internet. Então, no geral, ele já está sabendo o que está acontecendo, entendeu? Na sua vida, na sua cidade, no mundo inteiro. Então, é mais agora com a internet que facilitou a barbaridade. Então, eu tenho a obrigação de fazer o diferenciado, uma análise que traga alguma novidade para ele. E este realmente é um desafio diário, porque primeiro tem que selecionar o tema. Eu falo todo dia, e às vezes, muitas vezes ao dia, com o meu editor-chefe, entendeu? Para saber exatamente, o diretor de redação, qual é o tema, o enfoque do tema, entendeu? Às vezes, claro, o tema eu já sei e nem falo com eles. É raro, quando é um grande acontecimento, mas no geral, a gente conversa muito para definir o tema, o enfoque do tema, o encaminhamento do tema, o desfecho do tema, essa coisa toda. E aí, definido isso, eu vou atrás da informação para poder fazer o diferenciado. Você se especializou na política. A política, para quem está de fora, sempre causa um mal-estar. Parece que o que vem para a sociedade é só os problemas que a política causa e que os políticos causam. Você tem algum tipo de angústia por trabalhar nesse meio e saber tanta informação que poderia ser diferente no nosso país? Léo, eu nem sei por que eu entrei na política. O fato é que quando eu entrei, eu acabei me apaixonando pela atividade, exatamente pela sua abrangência, na verdade, pela motivação que ela dá na busca da informação, na análise, no diferencial, nas possibilidades que ela oferece pelo seu trabalho profissional. Mas eu vou lhe falar uma coisa, se eu tivesse uma alternativa de fazer uma outra opção, eu já tinha feito há muito tempo. É porque eu não tenho essa opção. Eu fiz essa opção e acabou ficando a marca registrada, na verdade. Mas eu me sinto muito mais jornalista, vou ser sincero para você, fazer uma confidência aqui. E já disse para os colegas lá do Diário Catarinense, eu me sinto mais jornalista, me sinto mais útil à comunidade quando eu fujo da política e trato da economia catarinense, do empresário catarinense, do empreendedor catarinense, do trabalhador catarinense e, sobretudo, da arte, da cultura e da gente de Santa Catarina. Mas dentro desse seu projeto, dessa sua vontade, não existe espaço para fazer um programa diferente? Não. Eu adoraria fazer, por exemplo, jornalismo de turismo. Esse é o meu sonho dourado, que eu acho que não vai se realizar. Eu faço turismo nas minhas férias. Mas por que não realizar, Moacir? O que impede? Porque eu adoro também escrever, entendeu? Eu me realizo fazendo pesquisa na biblioteca,
Eu descubro coisas assim que me deixam assim como se tivesse ganho uma Ferrari, né? Tem gente que gosta de carro. Então, para quem gosta de carro, tem gente que gosta de lancha, entende? Mas o fato tem de gente que você gosta de motocicleta. então, uma coisa que... Eu estou na biblioteca, eu descobri um fato novo, como aconteceu agora esse ano ainda, agora recentemente, entende? Eu fico assim realizado do ponto de vista profissional, porque eu vou levar uma contribuição nova às pessoas que me prestigiam durante esse tempo todo. Você trabalha no rádio, na televisão, na internet, no jornal. Por que não fazer um projeto paralelo, Moacir? Uma coisa não interfere na outra? Não sei, acho que falta tempo, motivação ou falta coragem para fazer. Eu acho que falta coragem. Coragem, eu aceito, eu acho que é por aí mesmo. Você foi fundador e primeiro coordenador do curso da UFSC. Sim. Na sua opinião, curso de jornalismo. O diploma é obrigatório para um jornalista? Eu diria o seguinte, a formação é absolutamente indispensável, formação acadêmica. Eu não consigo identificar alguém que nasceu com a vocação jornalística, né? Que, como diziam antigamente, como me combatiam, que não queriam que eu criasse o curso de jornalismo, né? Eu e outros colegas, né? Que jornalista nasce feito, tudo isso é verdade. Ele pode nascer com a vocação, pelo ambiente familiar, pelo ambiente profissional, empresarial, na cidade e tal, pelo seu prazer, pelo gosto. Mas se ele não tiver uma formação acadêmica, ele nunca será um grande profissional. Quanto melhor o exercício profissional consciente, com ética, com isenção, com independência, com responsabilidade, acrescida a sua formação acadêmica, muito melhor será este profissional no contexto da sociedade. Não tenho dúvida. Hoje no nosso Bom Vivan a gente tem o prazer de conversar com o Moacir Pereira, um dos grandes nomes da comunicação em Santa Catarina. É possível você dizer que tem um gosto maior, se a gente fizer traçar paralelos entre jornal, rádio, televisão e hoje a internet? Tem algum veículo que te dá mais prazer, que quando você vai trabalhar, você se sente mais realizado? Olha, eu diria para você o seguinte, que na hora que eu tenho a notícia exclusiva, a realização do repórter é o furo, certo? Furo jornalístico. Hoje está mais difícil, está mais raro, mas existe com frequência. Então não tem nada mais que me deixe feliz do que ter o furo e imediatamente comunicar na rádio. Não sei, porque a rádio ela tem uma interatividade diferente, ela tem uma abrangência diferente, entendeu? Em seguida eu vou para a internet e com alguma frequência também, aquele furo que foi dado, ou aquele assunto de relevância que eu analisei, com competência, com profundidade, com precisão, entendeu? Com ética, com isenção, com responsabilidade, e que resultou numa aprovação generalizada, certo? De todos os leitores, aí então eu estou realizado, estou glorificado profissionalmente. Quando você fala em furo, Moacir, você às vezes está falando em alguns assuntos muito delicados que mexem com a vida das pessoas. E aí, que deu furo e colocou aquela bomba no meio da sociedade, como é que você se comporta? Seu telefone toca, você fica com medo da repercussão daquilo pode dar? Não, já teve uma época que porque tinha? Hoje em dia acontece uma coisa muito séria que não acontecia antigamente. É o seguinte, é que nós temos uma concorrência absolutamente desleal. Quer dizer, eu para dar o furo, eu vou ter que checar, rechecar, confirmar, reiterar, ratificar, entendeu? E, sobretudo, se envolver, assim, uma questão de denúncia grave, entendeu? Então, a preocupação é muito maior. Enquanto que nas redes sociais, seja no Twitter, seja no Facebook, ou qualquer dessas redes sociais, qualquer cidadão pode ir e publicar sem nenhuma responsabilidade. E a rigor não responde por isso, mesmo que seja uma notícia completamente furada, uma calúnia, uma difamação, injúria. Nós não podemos correr esse risco. O jornalista tem que checar, rechecar, confirmar e reconfirmar. E aí, então, eu dou com a maior tranquilidade, sem nenhum problema para divulgar. Você estava falando da consciência na hora de escrever o jornal. O Léo Jaime estava falando no programa que ele tem no GNT, do Saia Justa, que hoje a internet, o jornal ele fica velho, as pessoas de repente têm um contato somente na biblioteca. A internet, quando você dá uma declaração, aquilo ali parece que é diário, parece que você está falando aquela opinião todos os dias ao mesmo tempo. Não é um lugar também que deveria ter muito mais consciência e mais responsabilidade? Não há dúvida nenhuma, mas isso ainda não chegamos lá. Eu acho que, inclusive, a legislação brasileira é completamente omissa em relação ao uso desses veículos, ao desfrute dos veículos e à responsabilidade no uso desses veículos. Não há nenhuma previsão na legislação brasileira em relação a abusos na liberdade de expressão, a responsabilização criminal através dos meios da internet, das redes sociais. Infelizmente. Pouca gente sabe, mas você se formou em bacharel de Direito em 1900. Eu sou formado em Direito. E aí o fato de ter formado em Direito e já estar trabalhando no jornalismo, junto com grandes nomes da imprensa catarinense da época, que é da década de 60, eu acabei me convencendo, por uma série de fatores, e por ter exercido a presidência do Sindicato dos Jornalistas, que Santa Catarina não podia ficar fora desse contexto, que a formação acadêmica era fundamental. O espírito crítico, a universalidade de informações, entendeu? A abrangência na formação, a riqueza da filosofia, da sociologia, da história, só a universidade pode oferecer isso. Mesmo que você tenha um desempenho profissional, na prática, excepcional,
seja no rádio, no jornal, na televisão, não há nenhuma condição de você alçar condições, patamares maiores no exercício da profissão do que deixar de fazer a universidade. Eu não digo só no jornalismo, não. Você pode fazer sociologia, ciências sociais, história, O curso do Direito é um curso muito importante que deveria auxilia muito na evolução do próprio país, né? Eu não fiz jornalismo porque não tinha jornalismo. E por isso eu me empenhei na causa, entendeu? Na criação do projeto. E aí tivemos aí um aliado fundamental, ao qual eu nunca deixo de prestar homenagem, que foi o reitor Caspar Eric Stemmer, que era um reitor identificado com a área da tecnologia, implantou aqui a Escola de Engenharia Industrial, deu essa dimensão excepcional para a engenharia, para todas as engenharias de Santa Catarina, e acabou tendo a sensibilidade de criar, no seu período, 2 cursos fundamentais, na área de ciências humanas e também da convivência social, o jornalismo e a arquitetura. Não foi a decisão dele, porque os militares não queriam jornalismo, não queriam arquitetura, porque eram 2 cursos que, segundo eles, incomodavam muito o governo federal. Na época que você começou, nos anos 60, que o Brasil vivia um momento completamente diferente desse. Inclusive, diferente no trabalho mesmo. Eu sou de uma época em que eu comecei fazendo rádio escuta na rádio da Anitta Garibaldi. As pessoas não sabem o que é rádio escuta. Você, com tempo ruim, você tinha que ouvir a emissora do Rio de Janeiro, não tinha telex, não tinha internet, não tinha fax, não tinha fotocópia, não tinha nada disso, entendeu? Era uma outra realidade. Você ouvia a rádio, às vezes em condições muito adversas, gravava e depois retirava aquela informação da rádio, botava na máquina de escrever e entregava para o locutor. Essas diferenças aguçava seu espírito de jornalismo ou dava vontade de desistir? Porque eu imagino que a dificuldade era imensa. É muito maior, mas hoje ela é muito mais dinâmica, é muito mais vibrante, entende? Eu coloco uma nota no Twitter, instantaneamente já vem a resposta. Eu coloco uma nota importante no blog, entendeu? Já é uma coisa fundamental. Mas a repressão que havia naquela época também era importante. Não, a partir do regime autoritário, é preciso também distinguir, né? Houve o regime militar em 64, aqui em Santa Catarina nós não tivemos grandes problemas na comunicação, mas eu também comecei mais ou menos nessa época, né? 63, 64. Mas a partir de 1968, quando veio o ato institucional número 5, aí sim a situação ficou difícil. E tem um lado, digamos assim, positivo, se é que é preciso tirar uma lição boa, é que, como havia censura, todos nós jornalistas tínhamos uma fortíssima identidade. Nós lutávamos contra a censura. Isso nos unia muito, entendeu? Em torno exatamente do movimento pela liberdade de expressão. Você já foi condecorado por inúmeras medalhas aqui em Santa Catarina. Tem algum momento que lhe causou mais emoção, que você tem guardado na sua memória? De tantas homenagens que já recebeu? Eu acho que tem uma que foi na Assembleia Legislativa. Primeiro porque eu muitas vezes sou até confundido como funcionário da Assembleia, porque eu cubro a Assembleia há mais de 40 anos. Quer dizer, a minha atividade é muito vinculada à Assembleia. Você acha que a Assembleia melhorou nos dias de hoje para antigamente? Não, o Poder Legislativo em geral piorou muito. Em Brasília. Mas hoje a gente tem mais funcionários fantasmas do que antigamente? Sempre tiver, muito mais hoje do que antigamente, sem dúvida nenhuma. E, Léo, veja bem, eu vou à Assembleia muito mais para saber dos bastidores, conversar com lideranças políticas, saber do que está acontecendo em Santa Catarina, porque a Assembleia continua com esse mérito, é a caixa de ressonância de Santa Catarina. Então, ali você, conversando com os parlamentares, você sabe o que está acontecendo em várias regiões do Estado, simultaneamente, do que para ouvir discursos para as sessões. As sessões não me trazem absolutamente nada de novo. Mas os bastidores são fundamentais. Aliás, são poucas as sessões que acontece alguma coisa. É verdade, é verdade. Eu sou assim eu me digo, nasci repórter, vivo repórter e vou morrer repórter. Muitos me homenageiam, né? Comentarista, colunista, etc., articulista, mas eu me sinto essencialmente um repórter. Por isso que eu faço questão, até para exercer análise política, né? Para exercitar, de estar presente em todos os eventos, porque são os meus olhos. Então, eu vou fazer uma análise, uma crítica, um elogio, uma consideração, uma apreciação, com aquilo que eu testemunhei, não com aquilo que me disseram. Eu respeito quem faz jornalismo pelo telefone, quem faz jornalismo pela comunicação indireta, entendeu? Mas eu não abro mão de estar presente nos fatos. Você também se considera blogueiro? Não, aliás, o blog, eu sou escravo do blog. Não sou blogueiro, eu sou escravo do blog. Tem gente que não considera um blogueiro hoje imprensa. Qual é a sua opinião sobre isso? Tem gente que fala assim, vamos fazer uma reunião com a imprensa e outras com os blogueiros. Não, há blogueiros que fazem jornalismo e há blogueiros que fazem diversão. Totalmente diferente, nada a ver com jornalismo, mas também são blogueiros. A internet oferece essa possibilidade aí excepcional de comunicação. Muitas vezes eu consulto blogueiros que não são jornalistas, que não fazem jornalismo, mas que me transmitem algumas coisas que são agradáveis do ponto de vista de lazer, de entretenimento, entendeu? De informação cultural. Desde que eu conheci o Moacir Pereira, eu sempre encontrei o Moacir com seu caderninho e com a sua caneta. São hábitos indispensáveis ou o celular também hoje já está na prática do seu trabalho do dia a dia? Não, o celular está, mas eu não abro mão da caneta e do caderninho de anotação, porque sem eles eu não consigo exercer a profissão. Tem mais alguém que consegue entender sua letra do que você mesmo? Não, às vezes eu mesmo tenho dificuldade de entender. Quando é uma coisa muito rápida, entendeu? Uma declaração que eu não consigo acompanhar,
É um erro jornalístico. Eu deveria estar muito mais com o gravador na mão para gravar os depoimentos, as declarações, sobretudo aquelas questões mais graves. Mas, como eu tenho, digamos, acredito no meu taco, acredito na minha memória, acredito na minha consciência, na minha responsabilidade profissional e também acredito nas fontes, na verdade, então eu felizmente nunca tive uma fonte contestando aquilo que eu escrevi do ponto de vista assim, do conteúdo da declaração. Com tantos anos de experiência, Moacir, teve alguma fonte que lhe causou assim um mal-estar, que você se decepcionou? Muitas. Porque é um jogo de interesse, principalmente na política. Na política é terrível. Eles gostam de usar, o político gosta de usar a imprensa, o colunista. Não... Agora mesmo esse episódio aí da segurança pública, eu troquei ideias com frequência, durante o dia com frequência, com meus colegas superiores, entendeu? Sobre, olha aqui, como é que nós vamos conduzir essa apreciação? Até onde esse fato tem que ser divulgado, de que forma ele tem que ser divulgado, para que nós não sejamos manipulados por nenhuma fonte, nem pela fonte do governo, nem pela fonte da DEIC, que está aí nessa manifestação, ou por outras que possam se envolver nesse procedimento. Já que você tocou no assunto, com tanta experiência, com tanta bagagem, você acha que o governo conduziu mal esse processo? Conduziu desde o início, sem dúvida nenhuma. Era uma transição, o governo tem o direito de fazer, o delegado Cláudio Monteiro, o grande operador na área da segurança, na verdade, cometeu uma falha administrativa, um ilícito administrativo e deveria ser mudado, não tinha como permanecer no cargo, mas a mudança foi operada de maneira completamente equivocada, sobre vários aspectos. O governo consulta, com tanta experiência que você tem para passar, o governo chega a conversar com o Moacir, ligar e pedir para que você venha para auxiliar em prol do Estado? Existe essa relação, Moacir? Não faz, e se me pedisse eu não daria. Eu não tenho nada a ver com o governo, eu sou jornalista, eu tenho que dar... Porque se eu tivesse esse tipo de colaboração, eu estaria comprometido em fazer análise, entendeu? Claro, se eu dou uma opinião a respeito de qualquer assunto de governo, em qualquer nível, hein, federal, estadual, municipal. Então eu estou impedido de fazer, até pelas regras do Grupo RBS. Essa era uma das perguntas, assim. O jornalista ele tem um poder muito grande, principalmente na área da política. Como é que você lida com isso? Porque você tem uma penetração boa no governo, no palácio, as pessoas fazem convite. Como é que lidar com isso para que não seja manipulado, para que a coisa seja realmente transparente, principalmente pela sua consciência? Léo, é um desafio todo dia, toda hora, entendeu? Você tem que ter cuidado, você tem que estar consciente do trabalho que você vem executando. E o principal risco não é nem o risco do envolvimento, porque eu, por exemplo, eu não tenho a menor preocupação com o risco da contaminação. Eu falo com o governador do estado no mesmo dia que eu faço uma crítica ao governo dele, entendeu? Não tem nenhum problema. Eu estou no exercício profissional. Eu estou falando em nome das pessoas que querem saber do governador como é que ele vai se comportar em relação a este ou aquele tema, entendeu? O governador, o secretário, enfim, qualquer pessoa. Então, é preciso estabelecer. Agora, no jornalismo político, isto é muito difícil. Porque no mesmo instante que eu estou usando aquela fonte, o senador, o governador, o secretário, para me dar uma informação preciosa, que é o meu material de trabalho, às vezes é ouro em pó para mim, tá certo? No mesmo instante, ou no dia seguinte, eu vou ter que fazer uma crítica contundente por algum desvio, por algum deslize, por uma declaração mal feita. Então, é uma coisa complicada. E os políticos nem sabem, nem sempre, muitos têm essa formação, mas nem sempre tem uma blindagem para separar exatamente o joio do trigo. Quer dizer, quando eu o estou usando como fonte legítima, que eles têm o dever de dar informação, ou quando eu tenho que legitimamente também fazer um elogio, claro que eles vão gostar, mas fazer uma crítica procedente sobre um desvio de conduta, sobre uma ação que foi negativa para o interesse público. Entre uma palavra chamada personalidade. Você já saiu de um jornal pela personalidade de querer escrever numa página. Aqui é a página número 2, se não me engano, ou número 3. Era a página 3 do Jornal A Notícia de Joinville. Depois de 20 anos, hein? Até onde essa personalidade... Como trabalhar com uma personalidade tão forte de colocar o seu trabalho em Antes disso, eu gostaria de fazer uma consideração, se você me permitir, sobre o problema desse relacionamento que você fala. Isto lhe dá uma sensação irreal, tá certo, de poder. Isto é péssimo para o jornalismo. Eu já fui arrogante como jornalista. Na primeira fase do Grupo RBS, que eu tinha um comentário no Jornal do Almoço que era uma bomba atômica, entendeu? Eu encerrava sempre ou com uma crítica forte, ou com uma denúncia forte, ou com uma informação forte, privilegiada, nova, sempre nova. Eu me senti um pouco dono da verdade, me senti um pouco dono do poder. Entendeu? Poderoso. Isto é muito ruim para o jornalismo. Eu aprendi a experiência, felizmente, e hoje eu acho que não, eu faço um esforço, mas eu acho que eu não sou tão dono da verdade e tão poderoso. Eu procuro ouvir todas as fontes, todos os lados, para depois estabelecer um convencimento. E às vezes fixo uma rota sobre convencimento, entendeu? Do que eu acho que é o mais correto para o interesse da sociedade, e nem sempre com a internet eu me convenço definitivamente. E às vezes vem uma informação dizendo aqui, você fez o comentário nessa direção, mas você estava errado por isso. Uma questão matemática, uma questão científica. E aí eu sou obrigado a voltar atrás e reconhecer que eu estava errado. Então a arrogância no jornalismo, a falta de humildade é
é um vírus terrível, é uma bactéria mortal. Mas hoje, se o jornal, por exemplo, quisesse colocar o Moacir, a coluna do Moacir em outra página, você continuaria batendo o pé? Não, eu vou explicar a razão da mudança do Jornal Notícia. Realmente eu pedi as contas, entendeu? Por quê? Porque durante 20 anos eu tinha a coluna política do Jornal Notícia, a coluna Moacir Pereira, na página 3 do Jornal Notícia, de Joinville. E me deu um grande prestígio, entendeu? Eu tinha realmente um espaço privilegiado e todas as reformas gráficas que ocorreram dos principais jornais do Brasil, Jornal do Brasil, Coluna do Castelo, página 2, Folha de São Paulo, fez várias reformas gráficas, mas os colunistas, os articulistas estão sempre lá na página 2, 1, 2, 3, ok? Então fizeram essa reforma no jornal A Notícia e sem me comunicarem nada, sem que eu fosse previamente avisado, eu fui surpreendido com a minha coluna tirada da página 3 e a tirada na página 12, se não me engano, na época. Foi a única coluna minha que não apareceu em toda a minha história profissional na página 3 do jornal A Notícia. Por que eu pedi as contas e exigi que voltasse para a página 3? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu achei uma falta de respeito. Eu era presidente da Associação Catarinense de Imprensa e era o colunista do Jornal Notícia mais prestigiado dentro do jornal, fazendo a cobertura de Florianópolis, entendeu? Então, se eles me desrespeitam dessa forma, o que eles não estão fazendo com o coitado do funcionáriozinho lá, que trabalha numa atividade subalterna dentro da empresa? Então, eu me rebelei contra essa falta de respeito, comigo como profissional e com os leitores que há 20 anos estavam acostumados a acompanhar o meu trabalho na página 3 do jornal. Foi exatamente essa a motivação. Voltando só ao assunto das fontes, você fala das fontes do senador, do governador. Esses funcionários que às vezes não possuem cargo nenhum, que estão apenas nos bastidores do ambiente político, funcionam como fonte para o Moacir também? Com muita frequência, porque tem certos momentos que eu preciso falar com o governador. Esta semana mesmo, com essa questão polêmica da Resolução 72 do Senado Federal, que vai trazer um prejuízo bilionário para Santa Catarina, eu precisava ouvir o governador. Ele ia falar com o Mantic, ia falar com os senadores, ia se mobilizar numa trancheira em defesa legítima dos interesses do Estado. Não adianta eu falar com o secretário, eu tenho que falar com o governador, tá certo? Mas tem momentos, Léo, que eu não quero falar com o governador, eu quero falar com os assessores dele. Inclusive para me blindar na análise que eu vou fazer a respeito dos atos do governo. Então, e com muita frequência, o assessor da DICA, na verdade, nesse caso aí, eu até vou fazer uma homenagem ao ex-assessor de imprensa do governador Luiz Henrique, o nosso companheiro José Augusto Gaioso. Ele era um brilhante, foi o melhor exemplo de assessor de imprensa, porque ele nunca me deu informação mentirosa. Ele, quando eu pedi a informação oficial, ele transmitia com precisão. E quando ele não podia, por lealdade ao governador, me dar uma informação preciosa, ele me dava um clima, me dava reações, me dava sensações, me dava códigos, entendeu? Eu muitas vezes falei com ele, como falo hoje, com vários colegas e até às vezes com autoridade é menor a frequência, mas falo em código. Hoje no nosso programa a gente tem o prazer, a honra de conversar com o Moacir Pereira. E a gente vai para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai falar sobre viagens. O Moacir é um apaixonado por viagens, já fez mais de 22 cruzeiros. Daqui a pouco o assunto vai se tornar um pouquinho mais leve no nosso programa. O Bom Vivan que tem oferecimento do Continente Park Shopping, esse shopping que vai revolucionar a região de Palhoça, São José, Santo Amaro da Imperatriz, de Florianópolis. E se você ainda não possui uma loja no Continente Park Shopping, é melhor você apressar, porque todo mundo está se mobilizando para construir uma loja no Continente Park Shopping. A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Você está assistindo Bom Vivan, ano 8, um oferecimento. Imperatriz Gourmet, aqui sabor é viver. Premier Houses, Espetos, Cozinha Fusion no Floripa Shopping, Jurerê Internacional, Bacardi. Unimed 40 anos. Nossa história tem muito de você.